pessoal, tudo bem? Eu sou Isabela Pimentel, aqui da Comunicação Integrada, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que já está super em alta nos debates, nos grupos de profissionais de comunicação e RH, que é como será feita e como deve ser feita a comunicação com o funcionário pós-pandemia. Como que a gente vai comunicar aos nossos colaboradores as mensagens-chave, o que deve ser dito, os cuidados, sem causar ruído e também sem desenfrear um processo de pânico generalizado. A gente sabe que o Brasil está enfrentando essa pandemia, mas também a gente sabe da importância de planejar a comunicação estratégica com os nossos colaboradores, independentemente do seu nível hierárquico. Então, a primeira dica que eu dou para você, que é consultor, profissional de comunicação e que já está antevendo esse cenário de retorno gradual às nossas atividades laborais, a gente sabe que esse retorno não vai ser do dia para a noite, que as empresas vão considerar vários fatores na definição dos grupos prioritários para esse retorno, mas baseado nos grupos, nas conversas e também nos atendimentos de consultoria que eu tenho feito aqui com a equipe da Comunicação Integrada e com alguns clientes, eu trouxe 5 pontos principais que a gente deve pensar. O primeiro ponto é a integração entre comunicação com funcionários e o setor de RH. Nesse momento do retorno às atividades dos funcionários, é fundamental que a comunicação e o RH trabalhem junto com o apoio à liderança para que os conceitos chaves e também essa fase de retorno gradual ela seja bem comunicada. E aí você pode se perguntar, Isabela, como que eu vou fazer esse plano de comunicação junto ao RH da minha empresa? É importante que vocês definam etapas para esse retorno gradual do colaborador à empresa. O primeiro passo que os RHs têm feito é o mapeamento das condições de saúde do colaborador. Se o colaborador ele não tem nenhuma doença crônica, se ele tem, qual é o grau de risco a que ele vai estar exposto, em que unidade ele trabalha. Então, esse mapeamento deve e precisa ser feito em parceria com o RH antes mesmo de qualquer mensagem e campanha sobre o possível retorno às atividades. Então, a articulação entre comunicação e RH é o primeiro passo. O segundo passo é esse trabalho de mapeamento dos públicos, para que depois a gente possa fazer esse plano de retorno gradual. Então, junte-se ao RH, faça o mapeamento dos públicos e rode um questionário para saber que públicos são prioritários, qual é a atividade fim desses públicos e também os riscos ocupacionais e os riscos de saúde a que esse colaborador pode estar exposto para mitigar possíveis crises. Um quarto passo, tendo mapeado esses riscos, feito esse levantamento e aí sim, depois de toda essa etapa, a gente vai criar o plano de comunicação, do retorno gradual dos funcionários às atividades laborais, considerando então esses públicos e os riscos. E aí essa comunicação deve ser feita de maneira sinérgica e integrada, não apenas pelos canais de comunicação formais como a intranet, a rede corporativa, se for o caso, o WhatsApp, o Telegram, não importa o canal que a sua empresa use para comunicação com o funcionário. O importante é que essa comunicação ela seja feita de maneira sinérgica. Um outro público que é fundamental nesse processo de comunicação para levar esse plano e esse mapeamento que nós fizemos anteriormente adiante é o gestor. Então, o gestor ele também deve vestir essa camisa, ele deve tranquilizar e conscientizar o funcionário de que esse retorno foi planejado, de que o colaborador vai estar assegurado num ambiente que segue as normas, as recomendações dos órgãos de saúde, que todo cuidado será feito e etc. E aí sim, a gente entra no plano de comunicação pós-pandemia. O que, Isabela, que deve ter nesse meu plano de comunicação de retorno às atividades? De todos os profissionais que eu tenho conversado, dos grupos que eu participo, um tema muito forte, além desse cronograma de retorno às atividades, quem volta primeiro, quem volta depois, quem tem problema crônico e quem não tem, a priorização, os critérios precisam ser claros dessa priorização, mas além de tudo isso, um outro tema muito importante é a questão dos cuidados com a saúde do colaborador. Então, fez esse mapeamento, fez essa campanha, trabalhou junto com o RH e com as lideranças no plano de comunicação, trabalhando nos diversos canais, a gente também precisa ter alguns temas que eu chamo nas consultorias de tema-chave
E esses temas-chave nós vamos trabalhar nessa nossa matriz de canais. Então, que temas-chave são esses? Um dos temas-chave é a questão do cuidado com a saúde. Então, como que o seu espaço, o seu escritório, ele está preparado para seguir as normas de distanciamento, a instalação de dispensers de álcool gel, como que o colaborador ele deve se paramentar para trabalhar, dependendo se ele trabalha numa unidade hospitalar, se ele trabalha no escritório, que equipamentos de proteção serão fundamentais para o retorno do colaborador, como e quando a empresa vai distribuir esses equipamentos de proteção individual, mesmo que sejam apenas máscaras, é fundamental que isso esteja claro no seu processo de comunicação com o funcionário desse retorno. Também é muito importante que o RH se posicione e fique à disposição para tirar eventuais dúvidas sobre o programa de saúde, programa de qualidade de vida do trabalhador e como que serão priorizados esses atendimentos caso algum colaborador retorne às atividades e venha a adoecer. Se o RH e se a comunicação já tem um plano de crise, um plano de ação para lidar com esse funcionário, então programa de qualidade de vida, o que vai ser feito em relação à saúde, em relação às normas e equipamentos de proteção individual, e também é muito importante que no seu plano de comunicação pós-pandemia você preveja dicas de segurança e também dicas de higienização, considerando as boas práticas e também considerando o que é fundamental para você ter um ambiente o máximo protegido da Covid. Então é importante que todos esses elementos estejam muito claros, que não sejam feitos apenas textos, mas também que a gente invista no canal de comunicação da liderança, em todos os canais formais e informais, ou seja, nos comunicados, mas também nos grupos em que os colaboradores trocam mensagens e também não esquecendo da ambientação do escritório, ou seja, aqui é um ponto, aqui é um dispenser de álcool gel, isso tem que estar claramente sinalizado. As áreas comuns da empresa, vai ser obrigatório o uso de máscaras? Então, esses são alguns temas que eu tenho ouvido algumas dúvidas, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para o nosso canal e compartilhar com vocês em primeira mão, trazendo essas dicas. Se você é profissional de RH, se você é profissional consultor de comunicação e está já preparando esse planejamento, não esqueça das dicas que nós trouxemos. Se tiver dúvida, use a nossa hashtag Comunicação Integrada, envia pra gente que a gente vai ter todo o prazer de responder, ajudar e compartilhar as nossas experiências em planejamento de comunicação e também em consultoria. Obrigada e até o próximo vídeo.